Olá ninjas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje a gente vai falar um pouco dessa saga atual do anime de Boruto, dessa saga de viagem no tempo que, bem, agradou muita gente, fez muita gente voltar a ver o anime, fez algumas pessoas começarem a ver e, bem, mas uma coisa é certa pessoal, ver todo mundo de volta da antiga geração foi muito bacana, mas algumas dúvidas ficaram no ar. E nesse vídeo de hoje eu vou responder perguntas de vocês que eu recebi sobre a saga de viagem no tempo no anime Boruto. Vou dividir esse vídeo em duas partes respondendo perguntas pra vocês. Eu já conto com o seu apoio pra deixar o gostei aí embaixo e pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! A primeira pergunta é do Naruto Tô Certo. Ele perguntou se o Sasuke e o Jiraiya vão mudar o tempo, se o Jiraiya vai sobreviver e se ele é aquele carinha lá do mangá. Aquele carinha do mangá, provavelmente ele tá falando do Kashin Koji, que realmente se parece muito com o Jiraiya. Bem pessoal, o que o Jiraiya percebeu sobre a viagem no tempo, isso já ficou bem claro. Ele realmente já percebeu que aquele cara é o Sasuke, e isso tá garantido, é certeza absoluta. Ele fez aquele questionamento e quando o Sasuke negou, ele se fez por desentendido, mas com certeza as expressões e o modo de se comportar do Jiraiya já estavam mostrando que ele realmente sabia, mas não queria mais mexer com isso. Afinal, ele percebeu que o Sasuke realmente estava ali pra ser um aliado, então ele não seria nenhum perigo, nenhum tipo de perigo pro futuro do Naruto, pro futuro de Konoha. Ele realmente percebeu que o Sasuke queria acabar com aquele vilão completamente misterioso e ele também sabia que se o Sasuke e o Boruto realmente vieram do futuro e vieram com este cara, eles dois são a melhor possibilidade para que fosse possível vencer ele. Não só isso, como também o Jiraiya viu o Sasuke usando o Materazo, que é uma técnica que ele já conhecia com o Itachi. Basicamente ele tem certeza absoluta que aquele é o Sasuke e a partir daí no próximo episódio provavelmente ele vai falar sobre isso com ele, vai perguntar o que realmente estava acontecendo ali, se ele deveria ficar preocupado com algo, se realmente algo aconteceu, se realmente o Naruto estava bem ou algo assim. E aí eu acredito que meio por cima o Sasuke vai explicar a história pra ele sem entrar em totais detalhes pra não mudar completamente o futuro, pra não mudar completamente o mundo. Afinal, este é o maior medo dele, mudar completamente as coisas e basicamente aos poucos eles já estão mudando. A questão é, será que saber um pouco sobre o futuro vai fazer com que o Jiraiya consiga sobreviver? E olha, o Sasuke conhece muito bem a história de Konoha, a história do Naruto, todas as suas batalhas e tudo mais. Ele com certeza deve saber detalhes da lenda que foi o Jiraiya e também o modo como ele morreu pra proteger Konoha, pra salvar toda Konoha. Afinal, talvez se ele não tivesse se sacrificado ali, bem, talvez o Pain não tivesse sido derrotado, ou talvez o Naruto não tivesse conseguido fazer com que aquele cara trouxesse todas as pessoas de Konoha de volta. A questão que eu sei que todo mundo quer saber é o seguinte, será que o Jiraiya sobreviveu? Será que o Jiraiya vai sobreviver ao Pain? E olha, se ele souber mais sobre a luta, mais detalhes e souber o desfecho, talvez ele consiga sair dali com vida sim. Afinal, ele sabe que a sua possível morte vai deixar o Naruto muito furioso e muito forte também, e vai fazer com que ele vença o Pain. Então ele sabe que este é um fato que ele não pode mudar, então o Jiraiya realmente seria derrotado e ele cairia naquele lago e sumiria. Mas como a gente sabe, depois que ele caiu ali, a gente nunca mais ouviu falar do Jiraiya, nunca mais conseguiu o encontrar, e bem, nem mesmo o Kabuto conseguiu localizar pra trazê-lo de volta com o Edo Tensei. E aí muita gente teorizou até o fim de Naruto que talvez o Jiraiya tivesse sobrevivido e por este motivo ninguém conseguiu encontrá-lo ali. E depois que Kashin Koji apareceu em Boruto, tudo isso aumentou ainda mais, porque esse cara era muito parecido fisicamente com o Jiraiya, e aí, depois disso ele simplesmente decide usar um Rasengan e invocar um sapo de caldeira, ou seja, deixou tudo mais parecido com o Jiraiya ainda. Então a aparência não foi uma coincidência não, foi completamente de propósito. E é aí que entra essa viagem no tempo. Será que eles vão tentar isso pra explicar que o Jiraiya sobreviveu de alguma forma e que ele mudou um pouco de sua aparência durante os anos? Será que eles realmente vão tentar fazer algo assim? Afinal, o Jiraiya e toda sua dedicação conseguiria fazer sim com que ele sobrevivesse e escapasse e fugisse, se mantesse escondido durante todos esses tempos, protegendo Konoha de fora. E a gente realmente viu que o Kashin Koji tem a intenção de acabar com o líder da cara e não só isso. Ele consegue entrar em Konoha com tranquilidade, passando pelo banco de dados dali. Afinal, qualquer pessoa estranha que entra em Konoha é automaticamente detectado por causa do seu chakra diferente, mas o Kashin Koji conseguiu passar, isso porque o seu chakra já estava no banco de dados, ou seja, será que realmente ele tem alguma ligação com o Jiraiya? Será que ele está vivo até hoje ou que ele construiu uma família durante os tempos que sumiu? Por mais que seja uma coisa bem difícil, eu não vou dizer que é totalmente impossível não, e se eles tentarem arrumar algum jeito de justificar isso, a viagem no tempo realmente seria uma boa saída. A próxima pergunta neste vídeo vem da Mirella Souza. Ela quer saber se a Sakura vai descobrir o segredo do Sasuke e do Boruto também. E olha só, a Sakura tá muito perto de descobrir toda a verdade. Isso porque desde o início, desde que o Boruto chegou ali com o Sasuke, quando ela se deparou com eles pela primeira vez, ela já começou a olhar um pouco desconfiada pra esses dois, principalmente pro Sasuke, pro modo do Sasuke agir quando ela apareceu. O Sasuke realmente ficou um pouco mexido com a presença dela ali, e bem, ela conseguiu notar um pouco disso e ela já tava desconfiado com eles. Afinal, bem recentemente o Sasuke tinha deixado a vila, tinha deixado todos pra trás. O garoto foi embora com os seguidores de Orochimaru pra treinar e se tornar mais forte, e bem, a Sakura com certeza
a partir daí ficou bem atenta com as pessoas que se aproximavam vindo de fora de Konoha. Afinal, foram essas pessoas que vieram de outras vilas que levaram Sasuke embora. Foi principalmente o Orochimaru que veio de fora da Vila do Som. A gente sabe que o Orochimaru já não vivia em Konoha há um bom tempo. E aí ele apareceu no meio daquele exame Chunin e levou o Sasuke. Ele convenceu o garoto de que ele precisava dele pra ficar mais forte. E a Sakura e o Naruto sempre se culparam pelo fato deles não conseguirem convencer que eles tinham força suficiente pra estar do lado do Sasuke, que eles poderiam cumprir todos os seus objetivos juntos. Então agora, vendo esses estranhos estarem ali se aproximando, ela vai achar tudo isso muito estranho. Obviamente ela já ficou de olho nos dois. Não só isso, como ela acabou esbarrando com o Sasuke. E como vocês ficaram sabendo, como vocês viram, naquele momento ele derrubou um papel no chão, um papel que ela pegou e ficou muito assustada quando leu. Muita gente se perguntou o que era aquilo, o que aquele papel significava, e a gente realmente viu que aquela era a carta que a Sarada deixou pro seu pai. Naquela carta ela tinha deixado um adendo, um PS lá embaixo, dizendo algo como se ela fosse o Boruto, chamando ele de Sasuke, perguntando se ele tinha os livros Isha Isha do Jiraiya. Ou seja, basicamente ela escreveu o Sasuke naquela carta. Sim, tava escrito o Sasuke ali. E quando a Sakura pegou, ela imediatamente já se deparou com aquilo, percebendo o nome do seu amigo que havia deixado a vila. Ou seja, por que um cara completamente estranho e misterioso havia chegado ali do nada com um garoto e eles sabiam sobre o Sasuke? Por que eles tinham uma carta com aquilo? Ela então tentou se encontrar com ele pra perguntar, mas não conseguiu, e aí ela foi pra cima do Boruto, que ficou muito perdido. A gente viu o desespero no rosto daquele garoto que não sabia o que fazer e tava com medão de tomar um socão da Sakura, que isso ia mandar ele pra muito longe. Então ele tenta disfarçar, ele tenta inventar alguma coisa e ele começa a dizer que era uma outra pessoa chamada Sasuke. Olha, que criativo, Boruto, que criativo. A Sakura com certeza não acreditou nem um pouco nele, mas ela teve que aceitar, afinal ela não ia bater nele por isso, né? Então ela decidiu ir embora e confrontar aquele que é o Sasuke do futuro pessoalmente. Naquele momento ela já mostrou que não estava acreditando nem um pouco naquela história. Só que quando ela o encontrou, ele estava enfrentando o Urashiki do lado do Jiraiya, do Naruto e do Boruto também. E aí ela tentou tirar ele dali imediatamente. Como vocês sabem, ele, por algum motivo, acabou caindo do penhasco junto com o Urashiki. Nenhum dos dois deveriam estar lutando daquele jeito, mas eles lutaram e por algum motivo caíram. E aí naquele laguinho eles se separaram e a Sakura conseguiu salvar o Sasuke e começou a curar. Ela esgotou todo o seu chakra nele, mas ela também estava completamente desconfiada. Ela até naquele momento queria saber mais sobre ele, entender a verdade, e olha só que legal, mesmo desconfiando, ela confiava totalmente nele. E o Sasuke ali estava muito preocupado com ela pelo fato dela estar esgotando todo o chakra por causa dele. Então ele consegue deixar ela ali e ela acaba desmaiando por gastar muito chakra, mas é claro que agora que tudo isso acabou, ela vai sair correndo atrás dele pra o confrontar, mas o Sasuke com certeza é um pouco melhor do que o Boruto pra inventar desculpas. Tá bom, ele não é. A desculpa que ele deu pro Jiraiya foi péssima e ficou na cara também. Então eu acredito que quem vai entrar na frente pra dar uma desculpa pra isso e vai tirar o Boruto e o Sasuke dessa enrascada vai ser o Jiraiya, que vai mentir por eles pra tirar eles dessa situação. Assim a Sakura vai acabar confiando, até porque o Jiraiya é da sua vila e, bem, ela vai acabar acreditando naquela mentira. Agora uma pergunta do Vinícius Henrique: qual é dos Rinegans do Urashiki? Todo Otsutsuki tem? Olha, eu não sei se todo Otsutsuki, todo membro do clã Otsutsuki tem um Rinnegan. Afinal, a gente não viu, por exemplo, o Tonerita indo um. Provavelmente, pra possuir o poder do Rinnegan, ele deve consumir da árvore do chakra, do mesmo modo que a Kaguya consumiu e aí nasceu dela. E bem, o Urashiki, assim como o Momoshiki, devem ter absorvido desses poderes de um outro mundo, de árvores de outra dimensão. Então por isso ele consegue ter o poder do Rinnegan. E talvez, por ser de outros mundos, ou outras dimensões, ou algo assim, ser de diferentes realidades, não sei como funciona direito, os Rinnegans passam a ter habilidades diferentes, como por exemplo ele que tem aqueles principais vermelhos que consegue dar pra ele a habilidade de conseguir se teletransportar, como a gente viu ele utilizando várias e várias vezes o jutsu de tempo e espaço, e também aquele Rinnegan azul que aparentemente dá pra ele o poder de voltar um pouquinho no tempo. Acontece alguma coisa, ele já volta no tempo e assim ele consegue desviar ou até mesmo contra-atacar. Talvez até mesmo diferentes Otsutsuki são soma de uma mesma árvore divina do chakra e por este motivo eles dividem esse tipo de poder. Afinal eles parecem não ter tanto poder de fogo quanto a Kaguya tinha no passado, por exemplo. Eles talvez não tivessem o poder de um fruto exclusivo pra si, e por este motivo eles não teriam poder integral, e por este motivo também o Rinnegan não seria completo pra eles. Isso porque o Urashiki tratou aquela habilidade dele como uma habilidade de defesa, mas que fosse uma habilidade padrão, que não fosse só ele que tivesse aquele poder, e que também, durante sua vida ele teria usado aquele poder única e exclusivamente pra se defender e não pra contra-atacar. E ele também disse que só conseguiu contra-atacar com esse Rinnegan azul porque ele tava lutando contra humanos, mais ou menos alguma coisa assim. Então talvez seja isso, pra possuir um Rinnegan a pessoa deve possuir o poder da árvore divina, ou talvez ser descendente de alguém que possua esse poder dentro
dentro de si. Como por exemplo Madara, que despertou ao unir as células dos Senjus com as células do Uchiha, ou Sasuke, que futuramente veio a ganhar esse poder. Talvez seja algo assim ligado diretamente com o fruto do chakra. E assim também seja feita com os frutos que veio de outro mundo, de outra dimensão, os frutos consumidos pelo Urashiki e também pelo Momoshiki. Eu acho que é algo assim e por isso que estão existindo vários Shinigami diferentes. Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre todas essas questões, como vocês responderiam essas perguntas e também, é claro, eu quero saber quais são as perguntas de vocês. É só comentar aí embaixo que eu gostei bastante de fazer esse estilo de vídeo, eu posso trazer bem mais pra vocês, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!